Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje veremos um pouquinho dos artigos da lei que envolvem a EJA, suas características principais e também um pouco das funções da EJA. Algumas questões de concursos caem referente às funções, então nós vamos ver isso na nossa aula de hoje. Bora para a aula, pessoal? Então, quando a gente pensa na EJA, à luz da nossa lei, envolvem os artigos 37 e 38 da lei. Então, a EJA, ela tem um público específico. Que público é esse? São os alunos que não conseguiram concluir na idade apropriada. Então, na nossa legislação, nós encontramos a fundamentação para a EJA nestes artigos e também quando percebemos, quando a lei fala de aceleração de estudos para concluir o programa para os alunos que não conseguiram concluir na idade própria. A metodologia da EJA, ela precisa ser adequada às necessidades do educando, uma vez que o público da EJA ele é um público diferenciado. Então, são geralmente compostos entre jovens e adultos e o que acontece? Eles precisam de ter uma articulação metodológica diferenciada. Além disso, é importante que a EJA ela se vincule à educação profissional, em virtude desse público ser atrelado ao profissionalismo, a buscar uma empregabilidade. Então, é importante que a EJA ela esteja, sim, atrelada à educação profissional. Além de tudo, a EJA dá a possibilidade de prosseguimento aos estudos. Então, a EJA, ela é uma modalidade, nós estudamos isso na nossa primeira aula de legislação, então ela é uma modalidade. O que quer dizer uma modalidade? São estruturas de ensino que podem perpassar diferentes etapas, níveis e outras modalidades. Porém, a EJA é uma modalidade específica do ensino fundamental e do ensino médio. E para ser público da EJA, tem idades específicas. Que idades são essas? No ensino fundamental, o jovem ele tem que ter no mínimo 15 anos completos. Ou seja, então a EJA ela envolve maiores de 15 anos. Então, se lá na questão de concurso caiu para você, Maria vai completar 15 anos daqui a um mês, ou então tem 14 anos incompletos, ou 15 anos incompletos, não existe isso à luz da EJA. Então, não confundam as idades da EJA com as idades preconizadas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. São informações completamente distintas. Voltando para fundamental, tem que ter no mínimo 15 anos completos. E para o ensino médio, tem que ter no mínimo 18 anos completos. Ou seja, é destinada aos maiores de 18 anos. A mesma coisa, o João tem 17 anos, ou então vai completar 18 daqui a um mês ou daqui a uma semana. Ele pode ser matriculado na EJA? Não, não pode. E aí, isso não está na legislação, mas faz parte sim do sentido da EJA e cai muito em concursos públicos, por isso que eu estarei falando deles, que são as funções da EJA, função reparadora, equalizadora, qualificadora. Função reparadora, quando você fala na palavra reparar, ela vem no sentido de que, quando a gente fala o reparar uma parede, reparar um aparelho danificado, você vai procurar trazer a ele novamente a sua funcionalidade. Então, a função reparadora, ela visa o quê? De uma certa forma, trazer novamente a este público, a estas pessoas, o legado de inserção na educação, de inserção de direitos iguais. Então, ela não se refere apenas à entrada desses jovens na escola, mas também no âmbito de direitos civis, na restauração de um direito que foi negado. Negado em que sentido? No sentido de que eles não conseguiram concluir na idade apropriada. Então, a função reparadora, ela vem trazer o quê? O direito de uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento da igualdade ontológica. Muito comum cair em questões de concurso, esse sentido de ontológica, que é um sentido metafisicamente falando. Quando a gente fala em questões metafísicas, a gente está falando de tudo que envolve o ser como um todo.
E a palavra ontológica, ela tem esse sentido de ver esse ser humano em toda a sua plenitude. Ou seja, todos nós precisamos, para ter uma vida laboral feliz, a gente precisa de ter a concretude de toda a nossa vida, no sentido de ter nossas necessidades fisiológicas satisfeitas, psicológicas, civis, sociais, integrativas. E a igualdade ontológica, ela vem trazer isso, mostrar a importância de resgatar esse indivíduo em toda a sua plenitude. Então, reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano, de ter acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Já a função equalizadora, quando a gente fala em equalizar, a gente fala em garantir igualdade de oportunidades, distribuir essas oportunidades. É isso que relaciona-se à função equalizadora. Então, ela vem com esse vínculo de igualdade de oportunidades, ou seja, você atingir um patamar mínimo para todos. Isso entra na função equalizadora. Então, a reparadora, ela vem para resgatar, de uma certa forma, esse direito que foi negado, restaurando a igualdade ontológica do ser humano, ou seja, na sua plenitude. A função equalizadora, ela visa o quê? Distribuir isso igualmente, todo esse direito, toda a qualidade de oportunidades, a igualdade. Então, oferecendo o quê? Possibilitando oferecer aos indivíduos as inserções ao mercado de trabalho, à vida social, aos espaços da estética e nos canais de participação. Então, a equidade é uma forma de distribuir os princípios de toda EJA, o sentido de toda EJA para todo o público da EJA, no caso o público e também quem trabalha com este público. A função dela visa garantir isso, essa igualdade de oportunidades. E a função qualificadora, gente, muitas pessoas confundem na função qualificadora quando se coloca esse critério aqui, olha, refere-se à educação permanente com base no caráter incompleto do ser humano. Muitas pessoas erram essa questão quando cai relacionado a isso por causa da palavra incompleto, porque soa, pedagogicamente falando, a palavra incompleto, ela soa como algo que não é legal, né? Você fala assim, fulano é incompleto. Em que sentido é esse incompleto para a função qualificadora? No sentido de que todos nós somos realmente incompletos, nós não nascemos prontos, nós não estamos prontos nunca. E a função qualificadora, ela vem mostrar isso, ou seja, educação permanente. Em que sentido esse caráter incompleto, então, atrelado a essa educação permanente? No sentido de quê? De que o tempo todo nós precisamos estar nos habilitando, aprendendo novas informações. Então, a função qualificadora, ela vem com essa pegada, com essa ideia de quê? De preparar esse indivíduo para o mercado de trabalho, de oferecer as novas ferramentas, as novas tecnologias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo até do que aconteceu comigo enquanto profissional. Eu tinha uma estrutura que eu trabalhava presencial, eu já tinha praticamente assim os meus materiais, a minha estrutura de trabalho, então eu simplesmente chegava para dar aula lá no curso que eu dava, passava as atividades no quadro, às vezes usava PowerPoint, mas eu já tinha a minha estrutura, eu já sabia o que eu precisava fazer. Então eu estava numa certa zona de conforto. O que aconteceu? Veio essa pandemia, os moldes presenciais, eles foram colocados em xeque e eu precisei me reinventar. Ou seja, então, essa função qualificadora, ela vem mostrar pra gente o que a gente é incompleto. Então, eu tô tendo agora que aprender uma série de coisas que eu não sabia, usar equipamentos que eu não tinha a menor noção e num tempo muito pequeno. Ou seja, então eu já era profissional, já trabalhava com isso, mas eu sou incompleta nessa área de tecnologias. E assim,
é com todos os seres humanos. Então, essa função qualificadora, e muito cuidado com essa palavra incompleto, ela está certa dentro desse contexto, que é no sentido de realmente trabalhar a educação permanente, de estar ofertando a esse indivíduo condições de dignidade, de assentar-se no meio do trabalho e de ser um profissional que realmente tenha condições de estar inserido no mercado de trabalho juntamente com os outros profissionais que não fizeram uso da EJA. Então, é nesse sentido. A qualificação é realmente para trabalhar todas as potencialidades profissionais de um indivíduo. E muito cuidado com essa palavra aí, caráter incompleto, porque neste contexto ela está certa, porque ela se refere ao sentido de que a educação ela é permanente, mas que todos nós, em determinados momentos, precisaremos sim nos qualificar. Nós, professores, então, a gente não para de estudar nunca. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, buscando novas ferramentas. Então, se você for pensar na educação de 10 anos atrás, o que nós tínhamos como referencial de aporte curricular? Nós tínhamos o PCN. Era o Parâmetro Curricular Nacional. Então, todos os sistemas de ensino se baseavam e se organizavam em cima do PCN. Agora, não é mais o PCN, o material orientador que de uma certa forma, vai oferecer recursos e estratégias para a construção dos currículos das escolas. O que nós temos hoje é a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, então, se você parou no tempo, você vai ficar desatualizado. Então, esse caráter incompleto é nesse sentido, de que a gente sempre precisa estar buscando, independentemente de qual profissão você venha a exercer, mas você vai precisar sempre se reinventar. E essa pandemia, ela serviu exatamente para mostrar isso tudo para nós. A importância do reinventar-se e a importância de uma certa forma, de apresentar a nós, seres humanos, as possibilidades de criar e recriar a partir das situações vividas. Com isso, pessoal, espero ter contribuído com a aula de hoje em relação à EJA. Continue fazendo exercícios, como eu já falei com vocês, a gente precisa treinar, exercitar muito para poder otimizar os nossos resultados diante das provas de concursos públicos. Beijo grande!